Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Escolhemos essa temática na direção da figura ímpar, iluminada do nosso insigne codificador Allan Kardec, por uma questão de dever e gratidão. Há muito tempo que mergulhamos nesta questão do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo e tínhamos em mente trazê-la à baila para compartilhar. Neste capítulo, que trata das mensagens do Espírito de verdade, há pérolas extraordinárias que muitas vezes as coisas passam despercebidas. E na medida em que vamos evoluindo na passagem do tempo, vamos crescendo, vamos demonstrando interesse mais aprofundado sobre essas questões, essas pérolas vão surgindo. E não seria justo, ficá-las conosco, já que é uma proposição que pertence a todos nós. Então, nesta tarde e noite, o nosso desejo é compartilhar essas descobertas que fazemos muitas vezes na solidão, na reflexão acurada, no nosso isolamento, porque aqueles que se envolvem, que começam a pensar nessa longa jornada que nos espera pela frente, na direção da luz maior, sem sombra de dúvida, deveremos pensar em ter muita resignação, muita tolerância, muita paciência conosco mesmo, porque essa é a estrada que vamos trilhar daqui para frente, já que despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos. O desafio é hercúleo, mas não teríamos mérito realmente se não nos esmerássemos, não envidássemos todos os esforços possíveis, porque o prêmio é realmente excepcional. O conhecimento de todas as coisas, meus irmãos, a capacidade de tomar decisões e nos ajustar perfeitamente a elas e acertar sem sombra de dúvida. O que nos espera é algo extraordinário, magnífico, e não poderia ser diferente. A concepção que tínhamos desse Pai Criador era completamente equivocada. Hoje nós temos a consciência plena de um Pai soberanamente justo e bom e que realmente temos como herança essa extraordinária capacidade de suplantar desafios e avançar na direção da luz. Nós estamos trazendo, então, um Allan Kardec, o Conquistador Diferente. E esse texto, meus queridos, é de um espírito nobre que nós vamos trabalhar na tarde de hoje, o Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre o codificador. Porque muitas vezes nós vemos no bojo da obra kardeciana, no diálogo com os benfeitores espirituais, eles, espíritos, dizendo ao codificador, mestre, chamando o codificador de mestre, tu estavas certo. Espíritos, porque não se trata de qualquer criatura. Para a missão desse tipo, dessa envergadura, quando se trata de abalar o mundo, principalmente o mundo íntimo de nós todos, são espíritos experimentados no espaço e no tempo através de milênios. Jesus não nos convoca sem que nós tenhamos a qualificação devida para executar a tarefa. E esse é um desses nobres que esteve entre nós. Nós vimos agora aqui na missão, na mensagem que o Arthur leu, que a gente se acha alguma coisa, Muito bem. O espírito nobre muitas vezes passa por aqui despercebido, vai ser descoberto depois de realizada a tarefa, Então é disso que nós nos propomos fazer nesta tarde. Se conseguirmos passar essa emoção que estamos sentindo agora, nos daremos regiamente concebido. Por isso estamos evocando a dimensão espiritual superior que já está conosco, Para que nos inspire, nos impulsione, para que a nossa fala saia clara e atinja a capacidade de discernimento de cada um de nós, bem como o nosso coração. Nós temos que sair daqui a pouco mais, uma meia hora, uns 40 minutos, em condições melhores que entramos na casa espírita. Nós estamos buscando, e é justo que encontremos, enfim, aquilo que há tanto tempo viemos sonhando encontrar. Bem, meus queridos, os termos tácitos para a missão de Allan Kardec. Proposição da dimensão maior, E nós vamos ver esse diálogo, é algo extraordinário. Vejam só.
Primeira coisa que dizem ao nosso querido codificador: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. É uma conversa entre duas dimensões, né? Pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Jesus falando, um só rebanho para um só pastor, né? Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Olhem só, né? O controle da coisa. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. A conversa de um espírito muito próximo dele, chamado Zéfiro, contando a história das galhas antigas, né? Quando, entre os druidas, ele era um sacerdote druida, e ele se chamava Allan Kardec, né? Muito interessante. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos: enquanto esperas, medita. Olha a meditação agora, na ordem do dia, já era. Espírito desse nível meditando, né? Sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos, né? Então começou ali por 1954, 55, né? 1854, 55. Continua o diálogo. Porás no cabeçalho do livro, nós estamos sabendo que é esta obra excepcional, né? Transcendental, que é o Livro dos Espíritos. Cada vez que a gente mergulha nesta obra, a gente se surpreende. A cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. Então, uma simbologia que eles desenham, inclusive, né? O homem, a personalidade, como nós estamos agora, que intensencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes, mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. Nós vamos ver depois no Evangelho, quando é falado com todas as letras, o sangue resgatou o espírito. E o espírito, agora acordado, tem que resgatar o homem da matéria. Está claro para nós, né? Estava claro. E esta é uma analogia também com a questão 132, que diz qual é o fim, na realidade, que se propõe o Pai Criador, nos submetendo à encarnação, já que somos espíritos, né? Qual é a finalidade realmente proposta pelo Pai Criador de nós encarnarmos? Visa a encarnação atingir a perfeição lá na frente, né? Mas nós vamos ver depois que tem uma outra consequência também. Não te deixes desanimar pela crítica. Isso já vai servindo para a gente, porque não esperemos facilidade, meus queridos. Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, diz que o partido de Jesus é minoria, porque se trata de orientar as criaturas, propondo que pensem, que reflitam, que não se submetam, né? Afinal de contas, somos filhos de uma força perfeita, herança do Pai Criador, herdeiro do universo. Por que temos que se submeter, né? Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Vejam só. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Dois motivos fundamentais: malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. O que vai fazer com que nós nos libertemos da própria ignorância é conhecer a verdade. É um fator externo a nós, a verdade. Ela existe.
E só quando nós tomarmos ciência da verdade é que nos libertaremos de todas as contingências. João 8:32, está no Evangelho, né? Está no Evangelho de João, a propósito. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, se confundirão num só sentimento. Que sentimento é esse? O do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Não? Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Agora nós estamos entendendo por que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as demais coisas não serão acrescentadas. A gente inverteu um pouco as coisas, mas ainda há tempo de refazer caminho, né? Para só se ocuparem com o que é essencial, então. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo. Não muda. Para todos os que receberem comunicação de espíritos superiores, né? Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. Perseverança, né? Não desistir, não recuar. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Semeia por hora. A obra é do Cristo, semeia, né? Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Que maravilha, não? Que maravilha. Esse diálogo é realmente extraordinário. Lembra-te, advertência para todos nós, meus irmãos. Está lá muito claro, né? Muito claro. Nós estamos falando do século XIX, século das luzes. Nós estamos falando em 1857, né? Lembra-te que os bons espíritos, isso é para nós, está em plena vigência. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Claríssimo, né? Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus, meus queridos, não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Mas isso Jesus tinha falado para nós, né? Obviamente, um cego não pode conduzir outro cego. Caem os dois no buraco. Está claro no Evangelho. Agora, os benfeitores ampliam, dão uma abrangência maior nessa questão para nós. E olha quem assina isso. E o que me chama a atenção, o professor Eloy já me chamou a atenção para isso. Ele está aqui me olhando. E é uma honra para nós tê-lo aqui. Olhem só, assinam esses espíritos aí, ó, ao nível desses espíritos. E o que me chama a atenção é que o espírito de verdade está no meio. Ele podia estar na cabeça, né? Demonstrando o quê? A humildade. Olha só, quase que ele não aparece aqui. E é ele que coordena esse movimento todo, né? Essa falange de espírito extraordinário. Ó, ele está no meio ali, ó, né? Poderia estar na testa, em cima. E o resto tudo não. Veja que coisa, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Lembram dessa expressão no Evangelho? Quantas vezes Jesus a pronunciou, né? Principalmente depois de diálogos memoráveis com a multidão. Últimos chegados, os espíritas, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem que herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos.
E o que chama a atenção para nós nesse texto é que Deus abençoa a solidariedade. É por isso que nós vivemos em comunidades. A primeira delas, meus irmãos, a família. Fundamental. Se nós não conseguirmos trabalhar isso bem em família, como é que a gente quer mudar o mundo? Outra encrenca é querer mudar o mundo sem mudar o mundo interno. É outro problema, né? Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Então eu herdo muitas vezes de mim próprio. De mim próprio. Aquilo que eu não concluí numa existência, eu terei uma oportunidade de fazê-la de novo. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Nosso aqui. Eles estão conosco aqui. E isso é verdade, a gente já identifica eles, né? Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, sim na cumieira do edifício, no topo, receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Henri Heine, né? Benfeitor espiritual, e está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Premissa tributária primeira. Allan Kardec, meus queridos, espírito forjado na têmpora do aço moral, sentia-se vinculado ao ministério glorioso e por isso não temia, entregando-se de corpo e alma à investigação e ao estudo dos fenômenos mediúnicos, dos quais extraiu as respostas lúcidas para as interrogações que afligiram as criaturas humanas através dos tempos. De um simples divertimento na sociedade fútil da Europa daqueles tempos, a dança das mesas girantes, ele retira a ciência do infinito, porque era um espírito preparado, porque tinha olhos de ver, tinha ouvidos de ouvir. Quando ele analisa o fenômeno, ele diz assim: poxa, foi perguntado à mesa, ela responde. Não foi perguntado, ela responde. Nem foi perguntado nenhuma coisa nem outra, e a mesa agora pergunta. Ué, que história é essa? Né? Quer dizer, eu pergunto, ela responde. Eu penso, ela responde. Mas eu não perguntei nem pensei. E ela está propondo coisa. Aí ele faz a série de perguntas: quem são vocês? Pronto. Nós somos as almas daqueles que viveram outrora na Terra. Pronto. Aí começou a coisa, né? Não para mais. E nós estamos tratando aqui da ciência do infinito, né? Aí está algumas expressões da época. E nós trouxemos hoje o retrato do codificador pintado. Agora está mais bonito. Depois nós vamos contar essa história mais tarde. Sobrar um tempinho, a gente vai contar essa história. Kardec, diante das suas perguntas, e a luz se fez resposta. Diz o Espírito de verdade: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, os que carregam seus fardos e ainda assistem os seus irmãos, são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. E a gente vai ver depois no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. Eleitos é aqueles que despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais. Passam a ter resignação porque entendem a razão do sofrimento. Eu estou repondo as coisas nos seus devidos lugares, ou eu estou sendo testado para avançar ainda mais. Então aí eu já parei de me sentir vítima da vida. Começa a fazer sentido a própria vida e a justiça divina, né? Aqui nós trouxemos um recorte interessante, né? Que está na obra
da benfeitora Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, que ela publicou em 1969. É uma das nossas obras de cabeceira, porque foi o primeiro livro que realmente nós mergulhamos profundamente em 81, nessa obra Primícias do Reino. Zaqueu, falou Jesus, depois nós vamos explicar por que ele está aqui. O visitante ilustre, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu se apequenou e engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Daqui a pouco nós vamos falar de Zaqueu hoje. Onde está Zaqueu hoje, né? A nossa obra trabalhada é Sol de Esperança, que são espíritos diversos, e esta mensagem está inserida nesta obra, e a benfeitora assina o prefácio da obra. Diz ela para nós o seguinte: a obra foi publicada em 1978. Ao Espiritismo, na sua beleza e claridade, está reservada a sublime tarefa de reconstruir a humanidade dos escombros a que se encontra arrojada. Nós precisamos de gente de coragem, meus irmãos. Olha a proposta que tem o Espiritismo. Olha só a proposta. Reconstruir a humanidade dos escombros a que se encontra arrojada. E nós estamos sabendo que isso é verdade, né? Portador dos elementos básicos da simplicidade que flui e reflui do Evangelho de Jesus, dispõe também dos filões de sabedoria para adentrar-se por gabinetes e laboratórios, a fim de equacionar a problemática humana, à luz da imortalidade com as suas decorrências. Comunicabilidade e reencarnação dos espíritos, alcançando todas as áreas do pensamento e da emoção. Não é brincadeira. Olha que proposta tem para nós. Por isso nós precisamos de gente com coragem. Mente de têmpora firme, que temos que nos espelhar exatamente em Allan Kardec, né? Allan Kardec. O texto, achamos interessante, por isso trouxemos ele na íntegra, porque ele é realmente importantíssimo para nos fazer uma reflexão mais acurada. Considerando os 147 anos transcorridos após a desencarnação de Allan Kardec, 31 de março de 1869, convém lembrar que ele não era um conquistador comum. Enquanto nas academias de pesquisa de ordem científica era vacinado o declínio da fé religiosa, e a própria filosofia se debatia nas águas turvas de inquietações sem resposta, as religiões naufragavam efetivamente nas suas perquisições atormentadas. Porque realmente não faz sentido, meus queridos. A proposta crística é para que cheguemos à perfeição, e 80 anos não dá para chegar a perfeição nenhuma, em nada. Não faz sentido uma coisa dessa. Teria o Cristo se contradizido? Jamais, né? Faltava algo. Ele, no entanto, veio assinalado pelas sublimes manifestações da vida mais alta e penetrou o bisturi da indagação no organismo ciclópico da vida, arrancando das forças atuantes do universo toda a gloriosa mensagem de estruturação da imortalidade. Quem são vocês? Que pergunta, que pergunta. Paulatinamente, olhem só, campeonato da insensatez, da vaidade naquela época. Era um campeonato de vaidade, né? Século das luzes. Paulatinamente venceu as tentações que o convocavam às ribaltas fulgurantes da agitada vida social dos dias em que vivia. Tentações de brilhar entre os pares do conhecimento nas academias da ciência, às vezes conversa que não chegam a lugar nenhum, né? Nos santuários da filosofia ou nos redutos do esclarecimento pedagógico, então em voga, para se recolher como que faz esse gênio da humanidade, a intimidade da oração e sintonizar-se com os planos mais altos da vida, de modo a adquirir força para realizar o desiderato sublime ao qual se vinculara antes do berço. Esse se recolhe, não participa dessa loucura, dessa vaidade que tem a sociedade naquela época e desta também. Antes dele, não obstante as conceituações em torno da imortalidade ensinada e vivida por Jesus, a morte se nos afigurava a todos como um ponto de interrogação.
que raros se atreveram a interpretar, traduzindo os enigmas da continuidade da existência após a disjunção celular. Ele foi fundo na questão, né? A loucura se espraiava em ondas gigantescas, devorando esperanças e aniquilando as mais caras cogitações do pensamento. O suicídio, abrindo as suas fauces e antes destroçava a grande maioria dos homens atormentados da terra, fazendo sucumbir à porta falsa da loucura íntima, sem qualquer esperança de paz. Não tinha. E hoje está mais ou menos caminhando para isso também, né? Antes que ele chegasse até nós, campeavam as manifestações absurdas da intolerância, da imposição, crê ou morre, crê ou queima, né? E o totalitarismo da fé armava cilada cruéis nas praças públicas da incompreensão humana, fazendo abortar as mais altas florações do pensamento. Imagine o Vanin vendo coisa naquela época, dizendo que tinha espírito e coisa. Não tinha chance. Não tinha chance, né? Com ele, no entanto, decifraram-se as incógnitas da vida após a morte, e todos passamos a experimentar radiosas alegrias da continuidade do princípio espiritual, quando as manifestações materiais se diluem no silêncio da química do subsolo. Tranquiliza-te, meu querido. O teu amado está mais vivo do que aqui. Espera, aguarda. Tu terás resposta. Faz silêncio. Ele não morreu, apenas saiu do corpo, que tem validade. O espírito é imortal. Meu Deus, era isso que a gente queria saber, né? Tu estás apenas numa dimensão física, tu voltaste para casa na dimensão espiritual e continua muito melhor do que aqui. Podemos entender e equacionar os processos da alienação por obsessão, examinando as causas kármicas da perturbação psíquica à luz meridiana dos postulados da reencarnação, que trata-se, meus irmãos, da segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor, a segunda, reencarnação. Sem ela, sem essa possibilidade, não há justiça divina. Não há. Não faz sentido a vida. Foi-nos possível compreender o complexo mecanismo da perturbação que leva ao suicídio e trazer de volta a consoladora mensagem de Jesus, para atender às necessidades imperiosas do espírito amesquinhado na terra, pelas evocações do passado delituoso a gritar nas telas do subconsciente, refletindo-se em recalque e psicose de difícil elucidação nos panoramas do conhecimento materialista. Não responde. Por que de vez em quando a vida me dá uma guinada tremenda e me manda olhar noutra direção? Agora nós estamos sabendo. A imensa sombra que temos dentro de nós, que tem que ser iluminada, tem que trazer para o consciente e iluminá-la através do trabalho no bem. Senão a gente não avança, mudando a nossa natureza, porque senão nossos efeitos, as tomadas de decisões serão sempre as mesmas. Nós não saímos do lugar. Agora sim faz sentido, né? Agora sim. Allan Kardec foi o nauta audacioso e nobre que se atreveu a mergulhar nas águas abissais da cultura para arrancar dos abismos da ignorância o diamante sem jaça da fé cristã, de modo a projetá-la para os dias do futuro como sendo a resposta de Deus. Consolador é isso mesmo, aos angustiantes apelos do homem encarnado na terra. Quando o pai não tinha mais solução, tentou inclusive os apóstolos, que não resolveram o problema daquele filho, que ora era jogado na água, ora era jogado no fogo, né? Ele traz para Jesus como aquilo fosse a solução única. Afinal, não tinha mais, né? E realmente, quando ele diz que Jesus era a instância final, que ele não tinha quem recorrer mais, Jesus disse: achas tu que eu posso? Aí a criatura ficou em choque, porque ela, meu Deus, eu não sei se isso é possível, né? E aí a humildade daquele pai, se referindo ao Cristo: Senhor, ajuda a minha incredulidade. É o que nós estamos fazendo.
apoia, potencializa a minha capacidade de entender o processo. Agora nós estamos sabendo, meus irmãos, como é que funciona. E sem desenvolver essa humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Começa que a primeira virtude fundamental em todo nós tem que ser a disciplina para atingir as outras. E a disciplina é um acordo que eu faço comigo mesmo, comigo mesmo. Assumido o compromisso de mantê-lo, sem sombra de dúvida. Eu vou sendo observado pela dimensão espiritual superior e apoiado, sem sombra de dúvida, fazendo por merecer, Reverenciar-lhe a memória hoje, meus queridos, seria assumirmos o compromisso íntimo, olhem aí, da nossa própria renovação intransferível nas paisagens do mundo interior. 15 anos de trabalho praticamente à luz de vela, e nos legou toda essa estrutura. Reverenciar a sua memória é uma mudança de postura íntima em nós. Isso é fundamental. Seria a nossa vivência integral dos postulados cristianíssimos que os imortais trouxeram à Terra, graças à cooperação dele para a edificação do mundo melhor. Porque todos ansiamos, e por cuja realidade nos empenhamos em luta titânica da nossa própria sublimação. Essa será realmente a reverência que nós temos que demonstrar a essa alma nobre, que valeu a pena o sacrifício dele. Valeu a pena, Seria estudar a mensagem espírita sem adaptações, nem convenções, sem alardes, nem extravagância, procurando arrancar do bojo das suas lições a palavra clara e meridiana que nos permitisse entender a nós mesmos, apresentando soluções lógicas para os problemas afligentes que inquietam a humanidade inteira nos dias presentes. É verdade, meus queridos, que jazem na ignorância a respeito da vida além da tumba. Agora nós poderíamos acrescentar do forno crematório, milhões de seres reencarnados. É verdade que a loucura continua dizimando, e cada vez com expressões numéricas mais gritantes. Esse texto é de 78, É verdade que a onda avassaladora do suicídio parece convidar-nos ao estupor das horas primevas. Meu Deus, semana que passou uma criatura na nossa quadra, mas jamais pensávamos nisso, e acontece do nosso lado e a gente não se dá por conta, Quando verificamos na linguagem das estatísticas aberrações de mente intelectualizadas que se deixam fanar pela utopia enganosa do autocídio, e além de fazer a prática de violentar-se a si mesmo, influenciando a outras almas ainda realmente sem essa compreensão. É um compromisso muito sério, Mas não menos verdade, meus queridos, é que a mensagem da doutrina espírita agora se expande vigorosa sobre as mentes e os corações, oferecendo alimento mantenedor da esperança às almas desarvoradas e contribuindo eficazmente para a mudança das paisagens tormentosas da Terra. As predições em torno do crepúsculo da fé religiosa malograram ante o esclarecimento da fé espírita que convoca a razão. Veja, fé imposta e fé que raciocina, fé que pensa, Estribada nos argumentos da pesquisa científica e elaborada ante os postulados renovadores com que a vida estuante do além bafeja os tormentos da vida inquieta da romagem dos homens. Nunca fomos abandonados. A misericórdia divina está sempre jorrando benesses sobre seus filhos, sempre, Sempre. Assim considerando, convém lembrar que Allan Kardec não era um conquistador vulgar, pois que desdenhou o sólio dos príncipes e dos triunfadores da terra. Apagou-se no anonimato de um pseudônimo, renunciou à gratidão popular, deixou à margem os preconceitos da época para sorver em silêncio a taça de fel e de amargura da incompreensão dos corações mais caros
Ele chega a dizer que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, era um ninho de víbora. Olhem só, muito íntimos dele, né? Muito íntimo dele. Sem perturbar por um momento sequer a própria integridade ante as ondas avassaladoras da bajulação, da sordidez e das imposições subrepticiamente apresentadas, pelos que desejavam a mensagem espírita para, apagando-a, brilhar. Olha que coisa séria. A que ponto a gente chega? A mão que nos estende, que nos afaga realmente, né? E a gente paga com ingratidão muitas vezes. Não se deixou em momento algum quebrantar-se no ânimo. Não aqueceu ante as conjunturas dos companheiros em perverter o ideal da mensagem consoladora dos imortais, de modo a apresentar-a dúctil e maleável, para oferecê-la com as características da aceitação da época, pois a palavra espírita, meus irmãos, esse adjetivo aqui, qualificativo, deveria permanecer granítica e incólume para os dias da posteridade. Quem ainda duvidar disso? Emmanuel, benfeitor querido, através do nosso Chico, e o livro é Religião dos Espíritos. Ele grafa uma mensagem chamada Doutrina Espírita. Aí ele fala o teu nome, sobre o nome espírita, o que é ter um nome espírita. A responsabilidade que nós temos disso, né? Emmanuel fala disso, lá na Religião dos Espíritos. Hoje, quando o sol da terceira revelação chega aos nossos corações, oferecendo-nos a contribuição valiosa da nossa própria felicidade, muito nos atrevemos a apresentar opiniões que pretendem modificar-lhe a estrutura, porque estaria superada ante as luzes lógicas da razão. Quanta bobagem, quanta bobagem. Isto porque, em verdade, ainda ignoramos a sua realidade intrínseca, periferia, perfeitamente tracejada em O Livro dos Espíritos e naqueles que lhe são decorrência natural. Benfeitor Camilo chega a nos dizer que a doutrina espírita é um mar à nossa frente, e que nós, os espíritas, ainda estamos apenas molhando os pés na praia. Digo, meu Deus do céu, mas é verdade, né? Isso não serve para desanimar, não, é para a gente crescer ainda mais, é um estímulo que o benfeitor está falando para nós. Quando muitos se levantam para falar de conceitos já obsoletos, desejando fazer enxertias mirabolantes de modo a torná-la viável para as mentes frívolas que enxameiam em todos os departamentos da terra, convém recordar a necessidade de manter a pureza doutrinária com aquele mesmo estoicismo dos trabalhadores da primeira hora. Mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo estão no nosso meio trabalhando anonimamente. Alguns nós já identificamos, estão aí sim, sem dúvida. Costuma-se dizer que a hora sacrificial do pioneirismo espírita já ha passado. Aventa-se a hipótese de que não se pode mais viver a existência na Terra exudando aquele odor evangélico das primeiras horas do cristianismo autêntico, dos dias proféticos e nobres de Jesus e de seus continuadores imediatos. Parece tudo querendo desestimular, né? Arrenga-se da necessidade de dar uma dinâmica nova em relação às conquistas da técnica moderna para fazê-la agradável aos triunfadores da terra, em conexões que poderão levar-nos aos desassossegos a que chegou o cristianismo dos dias passados. Mas será que a gente não aprende, né? As raposas têm suas tocas, as aves, seus ninhos. O Filho do Homem, Jesus, sequer uma pedra para recostar a cabeça, porque o meu reino não é deste mundo. E a gente insiste em jogar nossas fichas aqui. A gente tem que passar por aqui e bem, voltar para casa melhor. Essa é a proposta. A essência doutrinária, meus queridos, é fazer todo o bem possível e evitar o mal. Esqueçam o resto.
É isso que vai ser questionado quando regressarmos para a nossa dimensão de origem. Que trazes de bem que fizeste? Que trazes, né? Faz indispensável, isso sim, vivermos espiriticamente melhores hoje do que ontem. E amanhã, melhores do que hoje. Para que sejamos cristãos no sentido profundo da palavra, como aqueles que compreenderam a necessidade de transformar e transformar-se, conjugando na vigilância o verbo amar, para que a caridade em nossos corações tenha regime de urgência na manifestação das ações. A gente fala muito. Será que a gente faz? O pioneirismo espírita encontra-se em seu período áureo na atualidade, pois que, apesar da adesão imensa que já nos oferece uma expressão estatística de realce, talvez 10%, poucos compreenderam o espírito do espiritismo incorporado ao vademecum, a nossa atividade diária, para realizarem na exceção dessas tarefas a consoladora promessa de Jesus. Espíritas, advertência para nós, chamamento, evocação. Não consideremos que tudo já se encontre feito e que a nós nos compete a tarefa da conclusão das pequenas coisas que ficaram interrompidas pela desencarnação daqueles que se empenharam estoica e bravamente em preservar o espírito da codificação espírita no coração da terra. Construções brilhantes e gloriosas temo-las em todas as épocas da humanidade. Edifício gigantesco tem pretendido guardar a mensagem do Cristo. Quanto maior o templo de pedra, maior a ignorância sobre si mesmo. É diretamente proporcional. Mas a revelação espírita, meus queridos, de hoje nos está convocando a examinar a necessidade de reter o Espírito do Cristo no santuário das nossas vidas, colocando dentro de suas paredes aquele sentido de amor, de fraternidade, de tolerância e de caridade que não pode ser desconsiderado nem posto à margem. Faça mister, empenhemos as nossas melhores aspirações para não nos transformarmos em conquistadores apressados que passam e desaparecem, dominados pelo ouvido das gerações futuras. Ano que vem, 5 de maio, ele faz 90 anos. 90 anos. Ele trabalha desde 1947. Eu cheguei 3 anos depois. Ele está ainda trabalhando. É capaz de eu ir e ele ficar. Mas a benfeitora disse para ele: meu filho, viva de tal maneira que quando tu vieres para cá, eu estarei te esperando, né? A mentora querida Joana de Anjos, falando com seu filho querido Divaldo, seu médium. Alguém diga: por aqui passou um anjo, porque deixaste um rastro de luz. Olha só que maravilha, né? Maravilha. Evocando o codificador da doutrina espírita no primeiro, ou 145 anos depois da sua desencarnação, penetremos-nos da tríade sublime do bandeira, nudístico da bandeira do Espiritismo, trabalho da solidariedade e da tolerância, para estudarmos a doutrina espírita e vivermos o cristianismo, para meditarmos Allan Kardec e apresentarmos Jesus, para trabalharmos pela redenção da terra e nos redimirmos a nós mesmos. Porque se em verdade, meus queridos, o Espiritismo é uma luz que fulge clareando os horizontes do mundo, a palavra de ordem da era nova é a de amor que nos ilumine interiormente e que nos permeie de tal forma que possamos impregnar os caminhos por onde passemos, consolando e ajudando sem enfado, sem cansaço, até o momento da nossa libertação triunfal, né? Isso é fundamental. Que maravilha que a gente possa, pelo menos, envidar todos os esforços para realizar parte dessas proposições, se não todas. Recordemos a mensagem clarificadora e balsamizante da doutrina espírita e nos abracemos dando-nos as mãos para marchar corajosamente na direção do mundo. Aqui a força necessária.
e agora família e sociedade, cantando a glória da nossa convicção nos atos que falem verdadeiramente da nossa integração no Espírito do Cristo, nosso mestre e condutor, que até hoje continua conosco, rasgando os caminhos por onde deambulamos. Segue na nossa frente, nos aguardando que nos equilibremos para também chegar até Ele. Homenageando o inesquecível trabalhador da primeira hora, bendizemos-lhes o nome. E rogando a Jesus nos abençoe, solicitamos a Ele, o Divino Mestre, permita a Allan Kardec receber onde quer que se encontre as homenagens que todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, lhe apresentamos, repetindo em paráfrase a palavra dos cristãos primeiro. Glória a ti, Kardec, os que creem na vida imortal te homenageiam e saúdam. Bezerra de Menezes escreveu esse texto no dia 1º de abril de 1969, e consta dessa obra Sol de Esperança. Considerações que não deverão ser finalizadas jamais. Premissa tributária segunda. Olhem só que coisa, É um recorte importante. Talvez nós não suportaríamos. Amanhã de 9 de outubro de 1861, surgiu perfumada e radiosa. Na esplanada de Barcelona, 300 exemplares de livros e opúsculos devem morrer. Terrível. Em Paris, Allan Kardec dobra seu peso da própria dor. O gigante leonês tem a alma ferida. O vigoroso coração, parecido a corcel fogoso, agora exaurido, trabalha dominado pelo gigantismo do sofrimento. Se nós temos a nossa cota de sofrimento, imaginemos um espírito desse nível, que se trata de abalar a própria humanidade. Era indispensável sofrer de pé, confiando, imperturbável e vitalizado pelo fluxo da misericórdia divina, e encorajado pelo tônus celeste. Levanta-se outra vez, fita os cimos doirados que a vida lhe reserva, renova as disposições do espírito e, jubiloso, continua a luta. A doutrina espírita se lhe afigura então um anjo de luz, dilatando as asas sobre a terra inteira e vestindo-a de claridade. Ele viu isso, por isso não se abateu. Viana de Carvalho fala isso à luz do Espiritismo. Ele falando para nós agora. Olhai, pois, as coisas do mais alto, não as vejai do ponto de vista acanhado do presente, mas deitai o olhar para o futuro e dizei, o futuro é nosso. Certeza absoluta, convicção plena, meus irmãos. Nada mais nos abalará. Que me importa o presente, que são as questões pessoais. As pessoas passam, mas as instituições permanecem. Pensais que estamos num momento de transição, que assistimos à luta entre o passado, que se debate e puxa para trás, e o futuro que nasce e empurra para a frente. Quem vencerá? O passado é o velho e caduco, falamos das ideias, enquanto o futuro é jovem e marcha para a conquista do progresso que está nas leis de Deus. É uma lei, a lei de progresso é uma lei divina, é uma lei natural, Vão-se os homens do passado, chegam os do futuro. Alguém tem dúvida que essas crianças estão chegando aí? Alguém tem dúvida? Saibamos, pois, esperar com confiança e nos congratulemos por sermos os pioneiros encarregados de desbravar o terreno. E há uma cota de sacrifício para isso. Trabalhemos com a paciência e a perseverança do trabalhador que sabe o tempo que lhe falta para guardar a ceifa. Semeemos a ideia, mas não comprometamos a colheita por uma semeadura intempestiva. A luta contra o passado e o futuro, na Revista Espírita de março de 1863. Allan Kardec completou a ciência com a sua contribuição espantosa. Fez praticamente sozinho no campo do espírito
em apenas 15 anos de trabalho, o que milhares de equipes de cientistas no campo da matéria realizaram através de pelo menos 3 séculos. Olha de quem se trata. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Olha a proporção. Sozinho. Sozinho. Herculano Pires, A Pedra e o Joio. No livro A Pedra e o Joio. Herculano é conhecido como o metro que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel. Khalil Gibran nos diz para nós, estamos quase finalizando, a neve e as tempestades matam flores, meus amigos. Isso é para levar para casa. Mas nada podem contra a semente. Vamos semear bem, que nada pode, né? E aí está de onde foi tirado tudo isso. De uma passagem evangélica, na tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, né, o Novo Testamento. Mas o Paracleto, Consolador, que exorta e instrui, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Afinal, é a ciência do infinito. E vos lembrará todas as coisas que vos disse. Ele está aí, cumprindo com a sua missão, sem sombra de dúvida, né? Cabe a cada um de nós agora nos espelhar nessa obra nobre, invitar todos os esforços possíveis para reverenciar o nosso insigne codificador Allan Kardec através da nossa própria mudança de postura perante a vida. Obviamente que assim fazendo, iremos colaborar sem sombra de dúvida com essa perspectiva e tornar esta alma querida ainda mais feliz. A nossa reverência, o nosso carinho a todos. Muito obrigado.